Boa noite, irmãos. Agora é só para quem está feliz. Boa noite, irmãos. Olha para a pessoa mais linda que está do seu lado e diga: que bom que você veio hoje. Talvez não convenceu, né? A pessoa mais linda. Então olha para a pessoa que está do seu lado e diga: que bom que você veio hoje. Olha de novo para a pessoa que está do seu lado e fala: que bom que você veio hoje. Irmãos, acredita nisso que eu vou te falar. Você sabia que por mais que nós venhamos para a igreja por causa de Jesus, é muito gostoso ter as pessoas que nós amamos do nosso lado? Nós não viemos por causa disso, claro, não pode ser essa a razão principal. Mas é bom ou não é você ter as pessoas que você ama do seu lado aí servindo Jesus? Então olha bem no olho dela e diz: que bom que você está aqui hoje. Aleluia. Irmãos, nós queremos falar nessa noite sobre processo. Quem gosta de passar por processo aí? Processo é difícil. E o tema da palavra hoje é: processo é mais importante do que o resultado. Irmãos, a gente valoriza demais resultado. Mas deixa eu te falar algo, talvez você vai se frustrar com o que você vai ouvir agora. Mas o resultado não é o principal, não é o mais importante. O resultado, ele é consequência de um processo. A gente valoriza demais os resultados. Mas o resultado não define você, o que define você é como que você passa pelo processo. A gente gosta demais de valorizar resultado, mas o resultado só mostra algo, o processo te prepara para algo. E nós precisamos entender e ter essa sabedoria de entender que o processo, ele dura muito mais tempo do que o resultado. O resultado é um evento, mas o processo é uma constância. Quantos lembram da vida de Jesus aqui? Vamos ler? Lucas capítulo 2, versículo 52. Quem achou aí, diga amém. Quem está lendo na tela, diga amém. Quem trouxe Bíblia, diga amém. Vamos lá, irmão, só esse texto daria para a gente ficar a palavra toda. Leia comigo. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vamos lá, irmãos. Nesse texto há uma chave aqui. A Bíblia diz que Jesus crescia em 3 aspectos. Qual que é? Sabedoria. O que é sabedoria? Mente, inteligência. Jesus crescia também em estatura. O que é estatura? Corpo, físico. E também Jesus crescia em graça. Graça é o quê? Vida com Deus, Espírito. Diante de Deus e diante dos homens. Aqui é um processo na vida de Jesus. Esse texto, se você ler um pouquinho antes, Jesus tinha 12 anos. Jesus já tinha começado o ministério dele, sim ou não? Não. Jesus começou o ministério dele com quantos anos? 30. Quantos anos durou o ministério de Jesus? 3. Quanto tempo de processo? 30. Quanto tempo de execução? 3. Você entende o que te define não é o resultado, o que te define é o processo? Muitas vezes a gente valoriza demais aquilo que nós estamos vendo. Mas para chegar naquilo que você está vendo, existem processos. Existem lutas, existem trabalhos, existem muitas coisas por trás de tudo aquilo. E é interessante que nós vemos que aqui mostra Jesus crescendo corpo, alma e espírito. E mostra também Jesus crescendo diante de Deus, mas Jesus também crescendo diante dos homens. Ou seja, a referência tanto para com Deus, quanto para com os homens também. E aqui nos ensina uma lição, irmãos. Processos são importantes. Nesses 30 anos Jesus cresceu, Jesus entrou no templo, Jesus pregou, Jesus amadureceu, Jesus foi preparado para que com 30 anos ele começasse o ministério. Diante de tudo isso, há um aprendizado. E o que eu quero dizer com vocês nessa noite, meus irmãos? O Douglas hoje, que está aqui hoje, não é o mesmo Douglas de 10 anos atrás. Por quê? Porque os processos, os erros, os fracassos, as dificuldades, fizeram que a gente amadureça para tomar decisões diferentes. Eu não tomo decisões que eu tomava 10 anos atrás. Por quê? Porque o processo me preparou para isso. E da mesma maneira você precisa aprender com isso. Você não pode aceitar que você venha ser a mesma pessoa depois de 10 anos. Porque 10 anos de processo, ele tem que fazer alguma mudança na sua vida. E nós vemos Jesus durante 30 anos sendo preparado para algo, para um propósito. Tanto é que depois nós lemos João 19:30, ele diz tetelestai, ou está consumado. Ou seja, o resultado que nós estamos vendo na cruz
não é só um resultado, é uma consequência de um processo. A gente valoriza demais ver o resultado, irmãos. Mas aquele resultado, ele é fruto de um processo. Por isso que o processo ele é mais importante do que o resultado. O Instagram não te define, a rede social não te define, um aplauso não te define, uma tarefa bem executada não te define. Porque seria injusto você ser definido por um ato, por uma ação, por uma atitude. Os processos que nos ensinam, os processos que nos preparam. E a cruz, nesse sentido, ela é o resultado de um processo. Que processo? Jesus preparou, Jesus se entregou por mim, por você. Jesus deu a vida. Ou seja, o processo ele é mais importante do que o evento. O evento só é uma oportunidade, um momento, um tempo para demonstrar aquilo que é o processo. Então eu não sei qual o processo que você está vivendo nesses dias. Eu não sei qual que é o momento da sua vida, se é o melhor momento da sua vida, se é no pior momento da sua vida. Mas algo eu tenho para te dizer: cada processo, cada duração do processo, ele vai ser maior do que a execução do evento. E você precisa estar preparado para isso. Infelizmente, muitas vezes nós nos frustramos, porque nós estamos mais preocupados com o resultado, com aquilo que está sendo visível, do que aquilo que está sendo preparado, trabalhado. O processo ele é mais importante do que o evento. Se você pegar e ver um suco de uva pronto, ou um vinho pronto, aquilo é um resultado. Mas qual foi o processo? Para fazer aquilo, teve que esmagar uva. Da mesma forma, para você ver um azeite pronto, teve um processo. O azeite pronto é um resultado. Mas qual que é o processo para fazer um azeite? Esmagar a oliva. E assim por diante. Para você ver um homem ser gerado, precisa esmagar o menino, precisa trabalhar, precisa confrontar. E são nos processos que nós somos preparados. E é diante disso que nós precisamos entender o que é processo, o que é evento. O processo sempre é mais importante que o evento. Quer um exemplo? Casamento. Casamento é o quê? O dia do casamento, da festa, é um evento. Sabe o que é o processo? Dia a dia você casado. O dia a dia você ouvindo. O dia a dia você falar não. O dia a dia você falar sim. O casamento, o processo do casamento é todo dia. O evento, qualquer um casa, irmãos. Qualquer um faz festa. Qualquer um fala sim. Mas o que define o que é um casamento não é o dia da festa. O dia da festa é só um evento. O que define um casamento é dia após dia. Mesma coisa, quer ver, passar no vestibular, qualquer um passa. O vestibular da faculdade é um evento. Mas sabe o que é o processo? As provas, as dificuldades, estudar, se preparar, se capacitar. E chegar no dia do diploma, o dia do diploma é um evento, é uma grande festa. Mas é um resultado de um processo. Casamento é a mesma coisa. Diante de tudo isso, receber uma palavra profética diante de Deus pode ser só um evento. Você receber uma palavra é poderoso demais, mas o que você vai fazer com essa palavra define o processo na sua vida. Por isso nós precisamos estar preparados para aquilo que Deus está fazendo. Pare de valorizar aquilo que seus olhos veem e comece a valorizar os momentos difíceis, os momentos que você não tem respostas, os momentos que você acha que são difíceis, mas Deus está trabalhando. Nós vemos na vida de Jesus que foram 30 anos de processo, 3 anos de execução. O problema é que muitas vezes a gente está se iludindo, irmãos, querendo só resultado, mas o resultado ele não vem se não tiver processo. Os processos nos preparam, os processos nos ensinam, os processos, eles vão nos marcar e nos preparar para algo maior. Eventos são importantes? Sim. Festa é muito bom, mas não é isso que nos define. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo diante de Deus, mas nós precisamos aprender a discernir tempos. Olha o que a Bíblia diz. Lá em Gênesis capítulo 21, versículo 2. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado, que Deus lhe havia falado. A Bíblia diz que Sara deu um filho a Abraão. Qual é o nome do filho de Sara? Isaac. No tempo determinado. Quantos anos Sara tinha quando Isaac nasceu? 91 anos. Vamos lá, você comigo naturalmente falando, quem concorda
que o tempo certo para ter um filho é 91 anos? Levanta a mão. A Bíblia diz que Sara teve o filho no tempo certo, no tempo determinado. Olha aqui que o versículo, Gênesis, capítulo 18, versículo 11 diz: Abraão e Sara, isso é quando eles receberam a promessa de Isaac, quando o anjo apareceu. Abraão e Sara já eram velhos de idade, bem avançada, e Sara já tinha deixado de menstruar. Em algumas versões diz, já tinha deixado de poder ter filhos. E esse é o tempo determinado por Deus, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Talvez você está vivendo um tempo difícil da sua vida, falando, não dá mais. Diante dos seus olhos não dá, mas diante do processo de Deus, Deus está trabalhando para que tudo aconteça no tempo determinado. Quem define o que dá ou não dá, não sou eu, não é você, é Deus. Quem é você para dizer que Deus não pode fazer? Quem é você para impedir o que Deus quer fazer, meu irmão? A Bíblia diz que Sara deu filho no tempo determinado. Por quê? Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Pare de tentar julgar ou entender algo e comece a confiar em Deus, porque os processos não são para você ter razão, mas os processos são para você aprender a ser humilde e entender que é a vontade de Deus. Não é nosso tempo. A Bíblia diz que é no tempo determinado por Deus, no tempo certo, porque é Deus que está cuidando de tudo, e os processos, eles acontecem para isso. Toda promessa, ela passa pelo tempo, pelo teste do tempo. E a resposta que eu dou diante dos processos define o que eu vou chegar, o que eu vou receber. Qual tem sido a sua resposta, meu irmão, diante dos testes? Qual tem sido a sua resposta diante das frustrações? Qual tem sido a sua resposta diante dos erros? Tudo isso nos faz crescer ou nos faz paralisar? Nos faz avançar ou nos faz retroceder? Irmãos, quando eu digo que eu não sou mais o mesmo Douglas de 10 anos atrás, não é porque eu sou bom, mas pelo contrário. Porque os piores dias da minha vida, os maiores erros, os maiores fracassos da minha vida, eles não serviram para me paralisar, mas eles serviram para fazer eu crescer, avançar e amadurecer. E a pergunta que eu te faço é, diante das frustrações, o que você tem feito? Diante dos momentos que você tem uma expectativa e as coisas acontecem diferente, qual tem sido a sua resposta? Sabe por que muitas vezes nós nos frustramos, irmãos? Porque a gente está mais preocupado com o resultado do que com o processo. A maioria não quer passar por processo, porque processo dá trabalho. Processo dói. Processo é aprender a esperar. E toda promessa de Deus passa pelo teste do tempo, porque é o tempo que determina onde está o nosso coração. Enquanto você valorizar mais o resultado do que o processo, você vai quebrar muita cara. Porque resultado é fotinho, resultado é aplauso, resultado é só elogio. Mas não é isso que define quem eu sou, quem você é. Diante de Deus não é isso que define quem nós somos. O que define Jesus não é ele estar numa cruz lá no momento se entregando, mas o que define ele é falar, Pai, se for possível passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Um processo que é trabalhado e ele coloca a vontade de Deus acima de todas as coisas. O processo ele sempre vai ser mais importante do que o resultado, porque o processo ele define o resultado. O processo ele nos prepara, irmãos, o processo nos faz crescer, o processo nos ensina meio experiências, o processo nos traz aprendizado, crescimento. É por isso, aprenda a valorizar o processo. Irmãos, é muito bom passar por resultados positivos, mas o resultado positivo não te define, o resultado positivo só mostra o que aconteceu nos bastidores, o que aconteceu no processo, e o processo é o que define o resultado. É o processo que define, e é a consequência do processo que vai definir muitos resultados na nossa vida. Qual tem sido a nossa resposta? Pare de acelerar aquilo que é o momento de ser testado. Toda vez que você pular etapas, você vai atrasar o processo. Todas as vezes que você pular etapas, você vai atrasar o propósito. Quer um exemplo? Vamos falar de gestação. A gestação ela tem um processo. Qual que é a gestação natural? O processo saudável de um bebê? 9 meses. Quer um exemplo? A Giovana, minha filha, ela nasceu de 7 meses, porque a Gisele teve pré-eclâmpsia. E se a Giovana não nascesse, ou ela ou a Giovana poderia ter morrido. E ela nasceu de 7 meses, mas graças a Deus, 2 semanas antes dela nascer,
foi identificada, ela tomou duas injeções para fortalecer o pulmão da Giovana. Por causa dessa injeção, ela acabou ficando só 15 dias na incubadora para ganhar peso. Mas se ela não tivesse tomado essa injeção, ela teria ficado entubada por muitos dias. Ou seja, um processo que é interrompido gera consequências. O processo natural e saudável são 9 meses. O fato de 2 meses antes você tentar fazer algo que é certo, mas no tempo errado se torna errado, quase gera morte. Entenda isso, existem processos na sua vida, irmãos, tem tempo determinado. Todas as vezes que você tenta pular etapas, você está gerando morte, você está atrasando, você não está acelerando, você está atrasando. Na conduta natural parece que eu estou adiantando, de 9 foi para 7, não. Diante daquilo que Deus tem para a nossa vida, todas as vezes que você pula etapa, você não está adiantando, você está atrasando. Quer um exemplo? Vamos lá continuar falando de vida. Os animais que são gerados por ovos. Como chama os animais que são gerados por ovos, irmãos de biologia aí? Me fala aí. Onívoros. Vamos lá. Se tiver errado foi o Evandro e o Pepe. No áudio vai aparecer que eu falei. Vamos lá, irmãos. Para um animal que nasce no ovo, nascer saudável, ele é quebrado de dentro para fora ou de fora para dentro? Todas as vezes que um ovo é quebrado de fora para dentro, gera morte. Por quê? Foi interrompido o processo. Foi interrompido um tempo, um processo, um preparo. Agora, quando, de uma forma saudável, aquele ovo é chocado, e aquele filhote, e ele trabalha por dentro para fortalecer suas asas e quebrar aquele ovo, ele nasce tem vida, tem saúde, sabe por quê? Porque aquele processo, aquele trabalho de fortalecer as asas é o que vai fazer ele voar depois. Entende? Quando o ovo ele é quebrado de dentro para fora, gera vida. Quando ele é quebrado de fora para dentro, gera morte. É igualzinho o processo na nossa vida. Todas as vezes que eu tento colocar a mão naquilo que eu não posso colocar a mão, eu estou gerando morte. Todas as vezes que eu estou tentando pôr a minha mão onde Deus não pediu para eu colocar a mão, eu estou atrasando o processo. Da mesma forma, falando de gerar ainda, quando sabe uma lagarta, né, quando antes de ela virar uma borboleta, ela vai para um casulo. Aquele casulo, aos nossos olhos naturais, ele parece que está sofrendo, né? Parece que está punindo aquela lagarta. Mas o que acontece naquele processo? Ela está sendo fortalecida. E da mesma forma também ela está sendo espremida, está sendo trabalhada, para que aquilo vai gerando um incômodo, ela vai começar a fazer força. E por causa daquilo, ela consegue rasgar aquele casulo e ela sai como uma borboleta. Por quê? Porque teve um processo. Agora se você chegar e falar, tadinha dessa borboleta, está presa aí, deixa eu pegar um estilete e cortar o casulo. Você salvou ou você matou aquele bichinho? A nossa vida com Deus é a mesma coisa, irmãos. Tem vezes que você está achando que você está ajudando, mas você está atrapalhando. Talvez há áreas na sua vida que parece que não frutifica. Sabe por quê? Não é porque Deus não tem vontade, não é porque não é a vontade de Deus, mas é porque nós estamos atrapalhando. Todas as vezes que nós colocamos a nossa mão, nós estamos atrapalhando o processo de Deus. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, depender, entender que tanto momentos bons quanto momentos ruins, eles fazem parte do processo de Deus na nossa vida. É por isso Romanos 8:28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. A Bíblia diz todas as coisas, irmãos. Você consegue compreender que mesmo aqueles dias mais difíceis da sua vida, não sei como, eu não sei te explicar também, mas aquilo de alguma maneira está contribuindo para o seu crescimento. Mas sabe o que define isso? O processo. E sabe o que define o processo nesse momento? A sua resposta. A sua resposta tem poder para deixar que aquele processo seja trabalhado e você cresça? Ou a sua resposta tem poder para interromper aquele processo e gerar morte? Naturalmente falando, todas as vezes que a gente interrompe algo, parece estar adiantando. Mas quanto mais você interromper o que Deus tem, mais atrasando você está o processo de Deus na sua vida. Nós precisamos entender que cada momento faz parte do propósito de Deus para que a gente possa crescer. Tem momentos, irmãos, que você não vai entender. Tem momentos que eu vou morrer e eu não vou ter entendido. Mas o que eu sei é, de alguma maneira, aquilo contribuiu para eu chegar onde eu cheguei. Eu não sei qual momento você está vivendo da sua vida, mas talvez você não vai ter nem respostas, mas uma convicção que você tem que ter é, de alguma maneira Deus está trabalhando e isso vai fortalecer e vai fazer com que eu avance. Quantos lembram da vida de João Batista? João Batista tinha um propósito.
E eu creio que nós precisamos cumprir aquilo que nós somos chamados. Quantos creem nisso? João Batista tinha um propósito. Qual que era o propósito principal de João Batista? Quem lembra? Preparar o caminho para Jesus. Irmãos, não tente fazer nada mais do que aquilo que Deus te chamou para fazer. Todas as vezes que a gente tentar fazer o que nós não fomos chamados para fazer, vai gerar morte. O propósito principal da vida de João Batista era preparar o caminho, fazer Jesus conhecido. Mas olha que interessante que nós vemos. Jesus então aparece, ele prepara o caminho, ele batiza Jesus. E uma pergunta, João Batista sai de cena, sim ou não? Não. O que acontece? Ele continua em evidência. Então, a filha de Herodes pede a cabeça dele, então ele morre decapitado. Agora deixa eu te falar algo, por que acontece isso? Porque ele insistiu naquilo que já tinha passado. Todas as vezes que a gente insistir naquilo que a gente não tem time, não consegue compreender a vontade de Deus e fazer somente o que Deus pediu, e todas as vezes que a gente não sabe passar o bastão, todas as vezes que a gente não sabe compreender que não tem nada a ver conosco, mas tem tudo a ver com Jesus, nós nunca podemos estar à frente de Jesus. Olha o que o texto diz, Mateus capítulo 11, versículo 2 ao 6. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? E Jesus respondeu: voltem e anunciem a João que vocês ouvem e veem. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Versículo 6. Feliz, abençoado, bem-aventurado aquele que não tropeça por minha causa. Irmãos, olha que interessante. João Batista tinha um propósito, e o propósito dele era vir preparar o caminho para Jesus. Mas é interessante que por alguma razão, mesmo depois que Jesus foi batizado, Jesus começa o ministério dele, por alguma razão João Batista ainda está fazendo algo. Por qual razão? Como? Não depende de nós entender isso. Mas uma questão que nós vemos aqui é que porque ele continuou na ativa, ou ele continuou fazendo algo que já tinha acontecido, então a cabeça dele foi pedida e ele morreu. Mas antes disso ele foi preso. E é interessante que nós vemos que no momento que ele está preso, entra uma crise natural, tanto para mim quanto para você, momentos que nós passamos por crise. Mas no momento que ele está preso, ele está em crise, vem uma dúvida no coração dele: será que tudo que eu fiz foi em vão? Porque quando ele está preso e há uma dúvida no coração dele, ao ponto de ele mandar os discípulos dele chegar para Jesus, fala, vai até Jesus, por favor, tira uma dúvida, vê se era Jesus mesmo que havia de vir, ou será que eu fiz tudo errado e foi tudo em vão? E naquele momento os discípulos vão até Jesus, e Jesus fala: sim, pode falar para ele que os cegos estão enxergando, os leprosos estão sendo purificados, os mortos estão ressuscitando. Mas irmãos, por que entra essa dúvida no coração de João? Porque em algum momento da vida dele ele insistiu e ele continuou fazendo algo que não era mais para ele fazer, Jesus já estava fazendo. E diante dos nossos erros, irmãos, fracassos, muitas vezes nós entramos em crise. Momentos nós vivemos experiências incríveis com Jesus, mas há momentos que nós entramos em crise por decisões erradas nossas, ou muitas vezes gera morte por decisões que nós insistimos, que não deveríamos insistir. Então nós precisamos tomar cuidado para discernir o tempo que nós estamos vivendo e qual é a vontade de Deus para aquilo que nós estamos fazendo. Porque se eu insistir naquilo que não é para eu fazer, eu vou gerar morte. E diante de tudo isso, nós perdemos o propósito. Por isso hoje a gente vê tantas pessoas que viveram tantas experiências incríveis, mas por alguma razão gerou frustração, e de vez aquela frustração gerar um crescimento, gerou morte. Irmãos, eu já tive vários momentos da minha vida que eu pensei em desistir. Quem já pensou em desistir aqui? Seja sincero. Irmãos, eu vou ser sincero para vocês. Se eu tivesse tomado a decisão no momento precipitado, eu tinha feito a maior besteira da minha vida. Mas o que fez eu não desistir? Respirar fundo, orar, colocar a minha vida de Deus e não tomar decisão precipitada. Todas as vezes que no meio de um processo você toma a decisão, se torna precipitado, porque o processo é momento de avaliação, o processo é momento de você discernir, e nós precisamos aprender com tudo isso,
porque senão nós entramos em crise. A vida de João Batista é uma experiência, é um momento para a gente aprender com isso. Porque quantas experiências incríveis nós vivemos, mas talvez no momento que é para a gente passar o bastão, o momento que é para a gente confiar, o momento para a gente falar agora, continua Jesus. Mas a gente continua, não, está tão bom, eu quero continuar fazendo. João Batista, ele veio para preparar o caminho, ele cumpriu o propósito, ele preparou o caminho, Jesus foi batizado, Jesus começou o ministério. Não era mais João, era Jesus, e depois de Jesus viriam os discípulos. Nós precisamos aprender a viver cada momento do processo, ter sensibilidade para viver o momento. A coisa certa, na hora errada, se torna errado. Nós precisamos entender que nos processos, muitas vezes nós vamos passar tempos de crise. E é no tempo de crise que nós somos forjados, é no tempo de crise que nós amadurecemos, é no tempo de crise que nós criamos raízes. Olha o que a Bíblia diz em Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece os que nele se refugiam, ou que nele confiam. Olha o que diz Salmos 46:1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente nas adversidades. Irmãos, quem que é o nosso Deus? O nosso Deus não é só o Deus da vitória, irmãos. O nosso Deus não é só o Deus das conquistas. O nosso Deus não é só o Deus das experiências positivas. Mas o nosso Deus também é aquele que está sempre presente no tempo da adversidade. O nosso Deus é aquele que está presente, é uma fortaleza no tempo da angústia. E sabe o que fala de angústia, de adversidade? Olha para o seu irmão e diga assim: processos. Aquele momento que você talvez não tem resposta, meu irmão. Aquele momento talvez você tenha dúvida no seu coração. Aquele momento que vem a vontade de desistir maior do que servir a Deus. Esse é o momento que você tem que ver que Deus é maior, Ele é presente, Ele é fortaleza no tempo da angústia. Você consegue ver Deus nesses momentos, meu irmão? É aí que a gente mostra o quanto que a gente conhece a Deus. Nós precisamos aprender que no tempo da angústia, no tempo da dificuldade, nos tempos difíceis, é onde nós vemos quem é nosso Deus. Processos, os processos nos preparam, as crises nos faz crescer, e tudo isso nos ensina algo. Diante dessas crises, o processo é o momento de nós reorganizarmos a nossa vida, é tempo de recomeçar. E deixa eu te falar algo, irmãos, recomeçar não é sinal de fracasso. Recomeçar é uma oportunidade para você fazer diferente do que um dia você fez errado. Sabe, muitas vezes a gente acha que recomeço é fracasso, mas recomeço é uma oportunidade em processos, irmãos, de eu fazer diferente do que um dia eu fiz tudo errado. Recomeçar não é sinal de fracasso. Sinal de fracasso é desistir. Nós precisamos aprender com tudo isso, porque diante desses processos, irmãos, nós temos uma oportunidade: crescer ou desistir, avançar ou retroceder. E para encerrar essa palavra, eu quero falar sobre 3 homens rapidamente, que tiveram experiências incríveis com Deus, que viveram coisas do bom e do melhor, mas no tempo dos processos que eles foram forjados, no tempo dos processos que eles amadureceram, no tempo dos processos eles tiveram experiências únicas, ímpares. Um exemplo, Jó. Quantos lembram de Jó? A Bíblia diz que ele era um homem rico, um homem temente a Deus, que desviava do mal, um homem realmente exemplo. Mas de repente um dia, ele perde tudo que ele tem de bens, ele perde os filhos, perde os empregados, perde a fazenda, perde tudo. A mulher dele o abandona, os amigos criticam, e chega um momento que ele perdeu tudo. E sabe o que ele aprende diante de tudo isso? Alguém que tinha tudo, mas um dia ele entende que tudo sem Deus não é nada. Olha o que diz Jó 42:5. Então num dia, de repente, diante de crises, de dificuldade, a resposta de Jó é: eu te conhecia de ouvir falar, eu sabia a respeito de quem era Jesus, quem era Deus, mas hoje os meus olhos te veem. Ou seja, diante de crises, diante de momentos, de processos, de lutas, fez algo na vida de Jó, uma oportunidade para que ele conhecesse Deus de uma maneira diferente. Deixa eu te fazer uma pergunta: diante dos tempos difíceis que você passa, é uma oportunidade para você se vitimizar e dizer que você é coitadinho? Jó teria todos os motivos para isso, e até fez.
Mas diante de tudo isso, passa por processos e ele entende lá no final que tudo isso de alguma maneira estava contribuindo para que ele pudesse conhecer Deus de uma maneira diferente. Você consegue enxergar que aquilo que você está passando hoje, meu irmão, esse processo que você está passando hoje, não é para você ficar chorando, não é para você ficar reclamando, mas é uma oportunidade para você falar: obrigado, Deus. Hoje eu entendo que eu consigo ver de uma maneira diferente. Antes, meus olhos, até eu ouvia falar sobre o Senhor, mas hoje meus olhos te veem. Hoje eu posso contemplar. Hoje eu posso ter convicção que o Senhor está cuidando de tudo. Jó teve essa experiência, irmãos. Eu não sei o que você está passando, mas eu acredito que você não está passando nada pior do que Jó passou. Segundo homem, quantos lembram de José? José do Egito. José tem um sonho. E de repente, diante desse sonho, que ele ia governar os irmãos, os pais. E de repente, diante desse sonho, parece que tudo vai dar errado. Ele vai parar na casa de Potifar como escravo. Depois ele é injustiçado. Antes disso ele é vendido pelos irmãos injustamente, né? Então ele vai parar na casa de Potifar. Depois disso ele é injustiçado pela esposa de Potifar. Vai para a prisão. Passa um tempo na prisão. Ele interpreta sonhos. As pessoas esquecem dele. Ele continua na prisão. Mas até o momento que ele chega até o palácio. Ele chega até o governo do Egito. Agora deixa eu te falar algo, irmãos. Tudo isso foi sem querer? Não. Tudo isso faz parte do processo de Deus. Porque isso estava preparando José para algo que ele iria viver. Vamos lá, se um menino do nada cai de paraquedas lá no palácio, ele ia ser um bom governador? Seja sincero. Não teria maturidade, não teria experiência, não teria conhecimento da cultura egípcia. Então tudo isso que ele viveu na casa de Potifar servindo, na prisão servindo, diante de interpretar sonhos, tudo que ele viveu foi uma experiência para que ele pudesse aprender sobre a cultura, poder amadurecer, ter um estágio para que o dia que ele chegasse lá diante de Faraó, ele estivesse preparado. Então aquilo, irmãos, que você chama de fracasso, aquilo que você chama de erro, Deus chama de processo. Aquilo que você chama de frustração ou de injustiça, Deus chama de processo. Aquilo que para José, para nós, a gente fica bravo, irado, onde já se viu o irmão fazer isso, onde já se viu a mulher de Potifar fazer isso, diante de tudo isso que para nós é um absurdo, Deus chama isso de processo, de preparo. Deus está preparando para algo maior. Mais uma vez, irmãos, é diante do processo que você é aprimorado, você é preparado para algo maior. E sabe por que José foi um ótimo governador? Porque isso trouxe amadurecimento, foi um estágio na vida dele. E por último, quantos lembram de Elias? Elias, um grande profeta. E muitas vezes eu me identifico como Elias, e eu creio que você vai se identificar também, irmãos. Porque Elias foi um grande profeta, e nós vemos tantas passagens, pelo menos 7 experiências de milagres. Que Elias, ele ressuscitou, né, o filho da viúva de Sarepta. Ele fez cair fogo dos céus. Teve tantas experiências. Um grande homem de Deus, mas de repente, o momento que ele enfrenta os profetas de Baal, de Azerá. Então, naquele momento, Jezabel, a esposa de Acabe, o rei, né, fica muito irada com ele, e ele fica com medo, e ele vai parar numa caverna. E diante desse momento de medo, de fuga, ele vai parar numa caverna, e é um momento que ele está fugindo de tudo, fugindo do chamado, fugindo do propósito. E eu falo que muitas vezes a gente se identifica como Elias, irmãos, porque muitas vezes a gente faz isso. Há um momento que a gente não compreende o processo, e a gente se frustra, a gente fecha o nosso coração, e a gente quer entrar numa caverna. E diante de tudo isso, Elias tinha vivido tantas experiências profundas, mas sabe qual o momento que ele vive uma experiência única e uma nova experiência diante de Deus? Quando ele está na caverna. Naquele momento que ele está na caverna, Deus aparece para ele e fala: Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Então Deus pede e fala: sai da caverna, que eu vou falar com você hoje. É interessante que nesse texto, vocês conhecem, diz que quando Elias sai da caverna, então há umas experiências que diz que veio uma grande tempestade, Deus não estava lá. Então veio um grande terremoto, Deus não estava lá. Mas de repente, numa brisa suave, no silêncio, no murmúrio, Deus estava lá. Sabe, irmãos, Elias é alguém que teve tantas experiências profundas com Deus, mas no momento de crise ele está no meio de uma caverna, e é naquele momento, não é o barulho, não é o louvor, não é a pregação, não é o milagre, mas sabe qual é o momento que mais fala com ele? O silêncio diante de Deus. Sabe, irmãos, esses processos nos servem para nos preparar, nos dar sensibilidade para conhecer a Jesus e depender dele.
Eu não sei qual momento você está vivendo na sua vida, mas você precisa aprender a começar a ver Deus mesmo nos piores dias da sua vida. Sabe, irmãos, é muito fácil a gente ver Deus no meio de uma conferência. É muito fácil a gente ver Deus quando você vem receber uma palavra profética. Mas sabe qual momento você precisa começar a ver a Deus? Quando as coisas não fazem mais sentido. Quando parece que Deus parou de falar. Quando parece que as coisas não acontecem mais do jeito que acontecia. Imagina Elias, meus irmãos. Elias estava no meio de uma caverna. E talvez tanta coisa passando pela cabeça dele. Falou, Deus, o Senhor fez tantas coisas no nosso meio. Por que não está acontecendo? E naquele momento ele tem uma experiência. Talvez você entrou aqui hoje, meu irmão, você está passando por processos tão difíceis, dolorosos. Mas são nesses processos que Deus quer te moldar. Deus quer te preparar para você viver aquilo que Ele tem para você. Deus não é um Deus só de vitória, só de milagre, só de bênção. Também é muito bom viver tudo isso. Mas você precisa aprender a começar a ver a Deus nos fracassos, nas lutas, nas dificuldades. Para encerrar, olha, leia comigo, fique em pé no seu lugar. Filipenses capítulo 4, versículo 12, versículo 12 e 13. Leia comigo, se você conseguir me acompanhar. Diga assim, ó: eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Eu aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, quando Paulo está dizendo isso, Paulo ele está preso. É um momento de crise, é um momento de luta, é um momento de processo. E ele diz, tudo posso naquele que fortalece. Eu posso ver Jesus quando eu sou abençoado, mas eu posso ver Jesus quando eu passo dificuldade. Eu posso ver Jesus quando tudo dá certo, mas eu posso ver Jesus também quando eu não tenho respostas. Sabe o que Paulo está dizendo? Nos melhores momentos da vida dele, ou nos piores momentos, Jesus está com ele. Irmãos, viver com Cristo não é só na vitória, mas é você ver Jesus mesmo nos fracassos. É você ver Jesus mesmo nos erros. É ver Jesus mesmo nas derrotas. Por isso Paulo diz, tudo posso naquele que fortalece. Eu posso no momento de abundância, mas eu posso também no momento de necessidade. Eu posso no momento que eu estou sendo bem alimentado, no momento de fartura, mas também no momento que eu não tenho nada. Sabe por que é isso, irmãos? Resumindo as palavras de Paulo, ele está dizendo, o que define você não é o que você tem. O que define você não é o que você conquista, mas é quem Jesus é na sua vida. Por isso ele diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu estou preso, mas eu estou com Jesus. É melhor você estar preso como José estava. É melhor você estar preso como Paulo estava. Mas Jesus está presente do que estar num palácio sem a presença dele. Feche seus olhos.